O governo Lula está apavorado que as sanções de Trump atingem os bancos brasileiros. Eu vou te explicar o efeito dominó das sanções que podem jogar o Brasil no caos. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, a previsão do jurista Fabrício Rebelo sobre o caos institucional. O governo brasileiro está muito preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. Embora sanções sejam pessoais, teme-se que elas afetem indiretamente bancos nacionais, especialmente os que operam internacionalmente. O governo analisa os riscos para o sistema financeiro e considera medidas diplomáticas e legais caso as sanções avancem. Até agora, não há sanções diretas aos bancos, mas o clima de incerteza gera tensão econômica e política. Assista agora no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix. direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. O governo Lula está apavorado que as sanções de Trump atingem os bancos brasileiros. Eu vou te explicar o efeito dominó das sanções que podem jogar o Brasil no caos. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, a previsão do jurista Fabrício Rebelo sobre o caos institucional que futuras punições dos Estados Unidos podem causar aqui no Brasil. E segundo, como que o próprio governo Lula ele já está apavorado que isso aconteça e que os bancos brasileiros passem a sangrar por conta de Moraes. Bora lá comigo então direto pro primeiro ponto com esses comentários aqui do jurista Fabrício Rebelo no X. Olha aí. Caso as sanções sejam mesmo impostas, os afetados, os ministros, ficarão impedidos de praticar atos cotidianos banais, como usar o sistema bancário, ter cartão de crédito, o que seria recusado pelas empresas prestadoras desse serviço, os bancos, as operadoras de cartão de crédito. E é aí que se estabelece uma encruzilhada. Qual é essa encruzilhada? Caso não aceitem a recusa, os envolvidos, os ministros, poderão tentar se valer da sua autoridade para tentar obrigar as empresas, os bancos, a atendê-los, inclusive com ordens judiciais direcionadas às pessoas físicas, dos dirigentes, dos responsáveis pelos bancos, num cenário típico de ditaduras. Gente, imagina aqui o seguinte cenário comigo. Vem as sanções, os bancos bloqueiam, trancam o patrimônio dos ministros, cancelam as contas bancárias, os cartões de crédito. Aí você imagina lá o Moraes, o Gilmar, o Dino, o Toffoli, a Carmen Lúcia, indo lá passar o seu cartão Black para pagar o pão de queijo e o cafezinho na padaria, e aí eles ouvem um barulhinho, e o aviso na tela, transação não autorizada, contate o seu banco. Aí eles vão lá, pegam o celular desesperados, abrem o app do banco e dão de cara com aquela mensagem, sua conta foi bloqueada. Você consegue imaginar o desespero deles? Se você gostou, já deixa aí a sua curtida para que mais gente goste também de imaginar essa cena e mais, para você e outras pessoas entenderem que eles não vão aguentar, eles vão dobrar a aposta, eles vão querer mandar os bancos brasileiros liberarem as contas deles, tudo em uma hora, sob pena de R$100 mil, busca apreensão, prisão dos representantes legais no Brasil e o que mais a gente conseguir imaginar. Foi exatamente o mesmo tipo de truculência que o Moraes fez com o X e com a Starlink no ano passado. Não seria novidade isso. E é aí que a cobra vai fumar. É aí que pode vir o caos, que é o que o Fabrício Rebelo descreve no fio dele. E aí você poderia dizer, Deltan, exagero, por que caos? Gente, por que caos? Porque quando você começa a ameaçar os bancos a aceitar as contas do Moraes, do Dino, da Carmen Lúcia, etc., aí os bancos ficam sujeitos às sanções americanas. Tanto não é exagero que eu vou te mostrar agora quem está com medo disso. E bora então para o segundo ponto aqui, com essa reportagem exclusiva da revista Veja, mostrando como o medo está imperando no governo Lula por causa das sanções. Efeito Alexandre. O governo teme que possível sanção a ministros atinja bancos brasileiros. Opa! Tá caindo a ficha agora, então é? Bora ler isso aqui que tá caindo a ficha no governo Lula. Fala amigos do canal, tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco.
Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja de fato alvo das sanções dos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam de alguma forma ser penalizados na esteira da briga entre o governo de Donald Trump e o juiz da Suprema Corte. Silêncio, pessoal, silêncio. Shhh, silêncio, que o governo Lula está descobrindo como funcionam as sanções da Lei Magnitsky. Algo que a gente já explica aqui no Falava faz dias que a gente está explicando isso e agora está caindo a ficha por lá. Parece que a ficha caiu mesmo. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. O imbróglio acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto por quê? A depender da extensão da canetada do Trump, a penalidade a Moraes poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro do STF não tenha um centavo em contas correntes dos Estados Unidos, os bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre de Moraes ou com familiares e empresas ligadas a ele. Exatamente, gente. É esse o diferencial das sanções da Lei Magnitsky. E é por isso que essa é uma das maiores armas do arsenal diplomático americano. É o fato de que as sanções são aplicadas nos Estados Unidos, mas elas têm efeitos fora dos Estados Unidos, extraterritoriais, ou seja, efeitos que são sentidos fora do país, porque bancos e empresas do mundo inteiro mantêm negócios, parcerias comerciais com empresas americanas, ou então operam em território americano. Lembre que a economia mundial, ela transaciona em dólar. Dólar é a moeda comum. E aí os bancos brasileiros têm que ter um banco correspondente ou uma filial deles mesmos dos Estados Unidos. E aí eles acabam ficando sujeitos às punições dos americanos. Então, mesmo que o Moraes não tenha bens ou contas lá, os bancos brasileiros que operam lá ou fazem negócios com os Estados Unidos vão ter que obedecer às punições. Ou eles também vão ser punidos. Eles vão ser alvos do que a gente chama de sanções secundárias. Isso significa que o Moraes não vai poder ter conta nem no Banco do Brasil, gente. Nem no Banco do Governo brasileiro. Porque até o Banco do Brasil tem filial ou opera nos Estados Unidos. E já existem precedentes do que aconteceu no passado quando um banco brasileiro desobedeceu a uma sanção americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. O precedente mais próximo, mapeado pelo Executivo, pelo governo Lula, ocorreu há cerca de 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa punida utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. E mais, depois que as punições vêm, é comum que os bancos encerrem as contas do punido de um jeito ou de outro, só para evitar a dor de cabeça. Olha aí, ó. Especialistas consultados por Veja dizem que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar as contas das pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é de que os desdobramentos de uma eventual punição ainda são imprevisíveis. Mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro do STF da sua lista de correntistas. Gente, isso aí eu quero pagar para ver, porque multa pode ser só o começo. Eles podem determinar que outros bancos dos Estados Unidos encerrem suas relações com os bancos que não cumprirem as ordens. Então isso aí eu quero pagar para ver. Gente, de quem será? De quem que vocês acham que Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Nubank e todos os outros bancos têm mais medo, hein? Você acha que eles têm mais medo dos Estados Unidos ou de Alexandre de Moraes? Olha, eu tenho a minha opinião. Moraes pode muito, mas não pode tudo. E o Big Stick americano é muito maior. É um tremendo de um porrete. Você consegue imaginar os bancos brasileiros excluídos do cenário internacional? Isso simplesmente inviabiliza importações e exportações. Isso instala o caos financeiro no Brasil. E é por isso que o governo brasileiro está tão preocupado. Me conta aí a sua opinião nos comentários. O que você acha? Quem que os bancos temem mais? Moraes ou Trump? Conta pra mim, curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, e clica no sininho para você não perder nada por aqui e fazer parte dessa nossa comunidade de guerreiros que lutam por justiça e liberdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.